Sabe, na maçonaria, um juramento pode ser sobre pertencer a um grupo, mas outro juramento, ele te transforma no guardião desse grupo. Vamos mergulhar fundo nessa jornada para entender a diferença real, a diferença profunda entre ser um construtor e ser o pilar que sustenta tudo. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro a gente começa com a pergunta que está no centro de tudo, a que define essa transformação toda. Depois vamos olhar de perto esses dois votos, o horizontal e o vertical. Daí vamos fundo no significado místico por trás deles e, para fechar, vamos entender por que essa diferença era tipo a chave para ter autoridade de verdade. É aqui que a coisa fica interessante. Pensa bem, quando um mestre maçom vira um mestre instalado, é só um título novo? Uma plaquinha na porta? Ou será que algo na essência, no compromisso dele, muda de uma forma fundamental de verdade? Ok. Para entender essa virada de chave, vamos começar pelo começo. Vamos dar uma olhada no mundo do mestre maçom. O compromisso dele é definido por um juramento que a gente pode chamar de horizontal, porque ele é feito através da comunidade. E olha só que interessante essa divisão. De um lado, está o juramento de pertencimento. É sobre se encaixar, fazer parte do grupo. Do outro é o juramento de responsabilidade. É sobre carregar o legado para frente. E essa diferença, essa dualidade, é a base de tudo que a gente vai conversar agora. A natureza desse primeiro voto fica bem clara aqui, né? O gesto, as duas mãos no livro, um símbolo de submissão, o foco, preservar segredos, ajudar os irmãos. Tudo isso aponta para uma coisa: fidelidade à comunidade, a esse espírito coletivo que chamam de egrégora. É o tal do vínculo horizontal, que fortalece a estrutura, sabe? De dentro para dentro. E agora, a coisa muda. Muda de um jeito drástico. A gente sai do comunitário e entra de cabeça no individual. A promessa não é mais feita com os outros, agora ela é feita para os outros. Esse é o juramento da responsabilidade. Percebe como o foco vira completamente? Agora a gente está falando de um vínculo vertical. Não é mais sobre submissão a um grupo. É sobre uma linha direta, uma responsabilidade pessoal com a tradição em si. A pessoa se torna o guardião das antigas obrigações, da continuidade da loja. É outro patamar de compromisso. E essa frase, ela é pesada. Se houver falha, a responsabilidade espiritual recai sobre o indivíduo, não sobre a comunidade. Isso mostra o peso gigantesco que está nos ombros do mestre instalado. O fardo da liderança, nesse nível, nossa, é uma coisa profundamente solitária. Mas calma, que essa jornada de construtor para guardião tem um mapa ainda mais profundo. E para entender esse mapa, a gente vai precisar olhar para uma outra tradição, a estrutura mística da Cabala. É lá que a gente encontra uma espécie de projeto cósmico para essa transformação. O mestre maçom, então, está ligado simbolicamente a Yesodo. Pensa em Yesodo como a fundação de um prédio, sabe? É aquela base firme, sólida, que reflete a luz e sustenta tudo que vem em cima. É um papel de suporte, essencial sem dúvida, mas é um papel que depende de uma luz que vem de fora. Já o mestre instalado, ele sobe. Ele ascende ao papel de Tiferet. Ele deixa de ser a fundação para se tornar o quê? O centro que irradia luz. O próprio sol, aquele que ilumina e equilibra a estrutura toda. Ele não está mais refletindo a luz, agora é ele quem emana a luz. E aqui está a essência de toda essa transformação. A jornada não é sobre refletir a luz melhor, é sobre se tornar a própria fonte de luz. É uma mudança radical, de ser uma parte que funciona no sistema para se tornar o coração simbólico, o coração que pulsa e dá vida a ele. E com essa mudança toda, aquele gesto simples de colocar a mão no livro, ele ganha um significado cósmico, gigantesco. Não é mais um ato de submissão. Agora, ele se torna o axis mundi, o eixo do mundo. Sabe? O pilar que conecta o que é terreno com o que é sagrado. Tudo isso nos leva, então, para uma questão histórica bem importante. Por que esse juramento, especificamente esse, era algo tão inegociável para a tradição dos antigos? Aquela corrente da maçonaria que era super apegada aos rituais que não podiam mudar. A visão deles era muito clara e poderosa. Para eles, um líder sem esse juramento era a mesma coisa que um rei tentando governar, mas sem nunca ter sido coroado. Pensa nisso. Ele podia até ter o título, poder aqui no mundo, mas faltava o principal, a verdadeira autoridade espiritual,
aquele selo de aprovação da tradição. Então, esse juramento era muito, mas muito mais do que só uma cerimônia, entende? Ele era visto como o mecanismo que criava uma corrente, um elo vivo. Esse elo conectava o novo mestre a uma sucessão de autoridade que não se quebrava e que simbolicamente ia lá atrás até o próprio rei Salomão. A lógica deles era essa, e era uma lógica de ferro. Primeiro, o juramento secreto. Ele era a chave. Segundo, essa chave destravava a investidura, ou seja, a autoridade espiritual de verdade. E terceiro, essa autoridade conectava o líder direto na fonte da tradição, no legado de Salomão. Era um processo, um caminho que não podia ser pulado. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, uma reflexão sobre o que é responsabilidade de verdade. Depois de acompanhar toda essa jornada, do construtor até o guardião, a questão que fica no ar é essa. Qual é o propósito final do compromisso? É simplesmente fazer parte da estrutura ou é ter a coragem de se tornar o pilar que sustenta essa estrutura?